Tudo, ou quase tudo na ciência, a gente pensa um pouco sobre relação entre variáveis ou diferenças também entre grupos. Então, para ver relação entre essas coisas, por exemplo, fumar vaporizador faz bem ou mal para a saúde? O calor que está fazendo é indicativo de que vai chover? E no âmbito mais da psicologia, né? A depressão e a ansiedade andam juntas? Bom, tendo uma boa teoria por trás, isso tudo pode ser respondido por meio da estatística. Olá pessoal, para quem é novo aqui, eu sou Rafa Bastos, eu sou psicólogo, psicometrista, mestre e doutorando em psicologia pela Universidade de São Francisco. E eu trabalho com estatística há mais de 6 anos. Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre covariância e correlação, que é uma análise que é amplamente usada, principalmente na psicologia, mas que nem sempre a gente tem uma base muito sólida na hora de usar essas análises. Então, o que a gente vai fazer aqui é ir de principiante a perito em poucos minutos. Bom, antes de começar, pague o pedágio, se inscreve no canal, dá like no vídeo e uma coisa que é muito importante é se inscrever na newsletter da Psicométrica, porque na newsletter eu vou te dar várias recomendações de artigos para você se manter atualizado. Recomendações de análises novas, recomendação de várias coisas. Então se inscreve nessa newsletter para continuar sendo uma boa pesquisadora. E vamos pro vídeo. Bom, para ver se duas coisas estão relacionadas, a gente tem que pensar um pouco como elas variam, ou, de forma mais específica, como elas covariam. Para entender a covariância, a gente tem que lembrar um pouco lá da fórmula de variância. Então, a variância pode ser descrita como essa fórmula aqui, que a gente vai ver que o x com tracinho representa a média da amostra, o xi representa uma observação, então seria basicamente o quanto uma observação se desvia da média amostral, tá? Só que esse sigma, para ser a variância de uma variável, né, esse sigma vai ajudar a gente a calcular a partir de todas as observações. Então, para cada observação, ele vai somando esse desvio e, no final das contas, divide pelo tamanho amostral, que é o n, menos 1, que dá a variância. Tá? Então, quanto cada observação desvia da média, dividido pelo tamanho amostral. Só que, se você for perceber nessa fórmula aqui, tem um ao quadrado aí, né? Assim, sendo bem sincero, esse ao quadrado é mais um artifício matemático para a gente conseguir interpretar do que qualquer outra coisa. Porque se a gente somar esse desvio da média de todas as variáveis, no final vai dar zero. Então ele deixa ao quadrado para os valores negativos também virarem valores positivos. Tá? Então, para você transportar essa lógica da variância para a covariância, vamos pensar um pouco intuitivamente. Se a gente quer ver se duas variáveis estão relacionadas, a gente está interessado que quando uma varia, a outra também varia. Ou seja, o quanto uma variável desvia da média, a outra variável vai desviar da média na mesma proporção, ou uma proporção similar. Para calcular esse padrão de desvios da média, que são relacionados, a gente vê pela fórmula da covariância que está aqui em cima. Então, se você for ver, a fórmula da covariância é bem similar, né? Então, tem um desvio da média da primeira variável, que é x, e o desvio da média da segunda variável, que é o y. Tá? E o n-1 também embaixo, que é a amostra menos 1. E como eu falei, né, que a parte do ao quadrado da variância era mais um artifício matemático, aqui não é necessário mais, porque a gente vai estar multiplicando de duas variáveis, né, do x e do y. Então a gente resolve o nosso problema de zerar o valor da variância ou não, tá? Com essa multiplicação. Então, calcular essa covariância é uma boa maneira para ver se duas variáveis estão relacionadas. Uma covariância positiva diz que à medida que uma variável desvia da média, a outra desvia também da média na mesma direção. Por outro lado, uma covariância negativa diz que quando uma variável desvia da média em uma direção, a outra variável desvia da média na outra direção. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Enquanto quando é positiva, quando uma aumenta, a outra aumenta. Ou quando uma diminui, a outra diminui também. Tem um problema nessa fórmula da covariância que é o seguinte, que ela depende da escala de medida usada para a variável. Então, variáveis que têm uma escala de medida muito grande, e consequentemente, a covariância vai dar grande. E tem umas variáveis que em escala de medida são, por exemplo, dicotômicas, a covariância vai dar pequena. Só que isso só porque depende da escala de medida, não porque realmente a relação entre as variáveis são menores ou maiores. Tá? O que isso significa na prática? Né? Que a gente não pode comparar covariâncias de forma objetiva.
Então a gente não pode dizer que uma covariância é particularmente grande ou pequena, relacionada a algum conjunto de dados ou relacionada a alguma teoria por trás, a menos que as duas variáveis estejam sendo medidas na mesma escala de medida. Bom, mas também nem tudo está perdido na covariância. A gente pode padronizar, usar um processo de padronização para esse cálculo aí, para esse cálculo da covariância. Então a gente vai ter que converter isso numa métrica interpretável, e esse processo é conhecido como padronização. A forma mais básica de padronizar, como eu falei, é usar as variáveis na mesma métrica. Então, se a gente for usar relações entre itens em escala Likert, botar a mesma escala Likert para os dois itens. Então, vai ser respondido de 1 a 5 as duas. Então, os grupos seriam facilmente comparados dessa forma. Só que isso nem sempre pode acontecer, porque às vezes um fenômeno não pode ser usado na mesma métrica que o outro fenômeno. Então, se a gente está vendo, por exemplo, relação entre peso e autoestima, a gente não tem a mesma métrica. Então, essa parte de padronizar a forma de resposta é mais difícil do que parece. Então, uma forma da gente padronizar é usando o desvio padrão. Então, assim como a variância, o desvio padrão é o cálculo do quanto uma observação se desvia da média amostral, né? Então, se a gente dividir essa distância da média pelo desvio padrão, a gente vai ter uma covariância em métricas de desvio padrão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que dividir a covariância simplesmente pelos desvios padrões. Mas nesse caso existem duas variáveis, então são dois desvios padrões. Então lembre-se que para a gente calcular a covariância, a gente calcula dois desvios, porque são os desvios da variável x e da variável y, que nem tem aqui em cima. Então, se a gente fizer o mesmo para o desvio padrão, a gente vai multiplicar esses desvios e dividir pelo produto da multiplicação dos desvios padrão. Claro que aqui a fórmula simplificada, mas a gente pode pensar na fórmula um pouco estendida para pensar um pouco mais naquela fórmula que eu apresentei anteriormente. Então, essa covariância padronizada é conhecida como coeficiente de correlação, que a diferença entre a covariância e a correlação é que a correlação é a padronização da covariância. E nessa fórmula aqui, a gente tem que Sx é o desvio padrão da variável x e Sy é o desvio padrão da variável y. E essa fórmula também é conhecida como correlação produto-momento de Pearson, ou correlação de Pearson, que a gente usa muito comumente na psicologia. Então, ao padronizar a covariância, a gente consegue obter valores que são entre menos 1 e mais 1, sendo que esses extremos são correlações perfeitas, tá? A correlação de mais 1 indica que uma variável, à medida que uma variável muda, a outra variável muda na mesma proporção. Enquanto um valor negativo diz que a partir que uma variável muda, a outra muda de uma forma inversa, tá? E o coeficiente zero indica que não há relação entre as variáveis. Então a gente tem que pensar um pouco que essa correlação de Pearson, essa correlação que eu estou explicando aqui, é uma correlação linear, tá? Embora a gente possa interpretar de forma direta o tamanho de efeito, cientistas estão interessados em utilizar hipóteses e probabilidades. Então, no caso da correlação, testa-se a hipótese de que a correlação é diferente de zero. Então, a hipótese nula diz que não há relação. Tá? Então, se a gente descobrir que o nosso coeficiente é muito provável de acontecer se não houver efeito na população, então a gente pode ganhar mais confiança de que essa relação que a gente está observando é estatisticamente significativa. Então, para isso, a gente calcula o p-valor. Então, vamos lembrar que o p-valor é uma frase um pouco extensa, mas a gente tem que gravar essa frase, tá? O p-valor é a probabilidade de observar seus dados ou dados mais extremos se a gente assumir que a hipótese nula é verdadeira. Então, nesse caso, a hipótese nula é que não há relação. Então, qualquer estudo que vai falar para você que a gente prova que há uma relação, a gente mostra que há uma correlação, está sendo um pouco impreciso. Para falar de forma correta, a gente teria que usar essa frase maior aqui. Então, essa frase seria: afirmamos que há um efeito significativo na correlação, embora reconhecemos que, se os cientistas fizerem afirmações usando esse procedimento metodológico, eles serão enganados a longo prazo no máximo um nível alfa% de vezes. Ou seja, quando a gente usa um p-valor menor que 0,05 ou um alfa de 95%, né? Ou beta% das vezes, o que consideramos aceitável. No futuro previsível, até que surjam novos dados ou informações que provem que estamos errados, assumiremos que essa afirmação está correta.
Então isso, eu estou falando essa frase enorme aqui para falar que tudo pode mudar, né? A gente pensa na ciência como um grupo de estudos para chegar numa conclusão. Um estudo só não chega numa conclusão sozinho. Mas claro que também há algumas restrições que a correlação de Pearson acaba fazendo, né? Então a correlação de Pearson requer que os dados sejam intervalares, ou seja, eles têm uma métrica específica, tá? Diferente de dados ordinais, por exemplo, que são usados na escala Likert. Então, eles precisam de dados intervalares para fazer uma estimativa precisa da relação entre duas variáveis. Só que a gente também está interessado em testar a hipótese, ou seja, a gente precisa impor algumas restrições a mais, tá? Então, outro pressuposto seria que as variáveis seguem a distribuição normal. Para isso, a gente deseja que as duas variáveis que a gente está relacionando tenham uma distribuição normal, ou que uma dessas variáveis seja uma variável categórica de dois níveis, tá? Então, tem essas duas condições. Ou as duas são normais, ou uma é normal e a outra possui dois níveis e é categórica. Bom, de qualquer forma, se seus dados não forem normalmente distribuídos, a gente pode usar outras formas de ter uma estimativa mais precisa, né? Então a gente poderia, por exemplo, calcular a correlação de Spearman, a correlação de Kendall ou usar bootstrapping. Só que uma coisa importante de notar é que a gente tem que ter cuidado na hora de afirmar as coisas da correlação, porque a correlação não indica em causalidade. Isso a gente escuta sempre, correlação não é igual a causalidade. Mas por que ela não é igual a causalidade? Isso ocorre por três motivos, tá? Que seria o primeiro motivo, o problema da terceira variável, que em qualquer correlação a causalidade pode vir por conta de uma terceira variável em cima. Então imagine nesse cenário aqui. As duas variáveis estão relacionadas apenas porque elas são condicionadas a uma terceira variável. O outro é a direção da causalidade. Quando a gente está vendo uma correlação, a gente vê uma relação entre uma variável x e uma variável y. Só que a gente não sabe, será que x causa y ou será que y causa x? Isso ignorando o fato de que pode ter uma terceira variável, né? E outra questão é uma chamada de seleção de amostras. Às vezes a nossa amostra não é representativa da população que a gente tem como alvo. Então, essa parte de correlação pode implicar causalidade, pode também ficar um pouco confusa, tá? Mas mesmo sem o problema de inferir causalidade, a gente pode interpretar os dados da correlação se a gente eleva esses dados ao quadrado. Então, o coeficiente de correlação ao quadrado é a quantidade de variabilidade em que uma variável compartilha com a outra, tá? Vamos para um exemplo. Se a gente fizer uma correlação entre desempenho no Enem e ansiedade para responder o Enem, a correlação entre desempenho e ansiedade vamos supor que seja menos 0,441. Então, a variância explicada, que é isso que eu estou explicando o conceito, né, o R ao quadrado, é igual a 0,194. Então, esse valor nos diz o quanto de variabilidade compartilhada entre ansiedade e desempenho no Enem. E esse R ao quadrado pode ser facilmente transportado para uma porcentagem se a gente só multiplicar por 100. Então, a gente pode dizer que 19,4% da variabilidade é compartilhada entre as duas variáveis. Então, ou seja, os outros 80,6% vêm de outras questões, tá? E com frequência a gente vê que as pessoas interpretam R ao quadrado ou a variância explicada com a forma causal. Por exemplo, a gente vê as pessoas falarem a variância de x explicada por y, ou a variância de uma variável explicada pela outra. Só que o R ao quadrado é uma medida extremamente útil, mas ela não nos diz sobre a causa de uma variável. Então, a ansiedade para responder o Enem pode muito bem compartilhar 19,4% da variância com o desempenho, as notas do Enem. Mas não quer dizer que a ansiedade causa as notas do Enem ou que o Enem causa ansiedade. Então, vamos olhar para uma boa forma de visualizar essa correlação. Vem cá comigo nesse site. Então a gente está no site Our Psychologist, que eu vou botar na descrição, que a gente vai interpretar um pouco sobre a correlação. Aqui está a imagem da correlação, uma correlação de zero, tá? Então o que a gente vê aqui? A gente vê que as variáveis não compartilham nada de variância e a gente vê que as observações estão distribuídas de uma forma que parece ser meio aleatória, tá? Então se a gente for botar uma correlação de 1, menos 1, a gente vê que
as observações têm uma distribuição específica, tá? A relação entre a variável x e a variável y. Então, a distribuição específica, que elas caem certinho na linha de melhor ajuste. Então, elas compartilham 100% da variância e todas as observações caem numa linha reta, tá? Então, é a correlação perfeita negativa. Então, à medida que uma variável aumenta, a variável x aumenta, a variável y diminui. E a mesma coisa acontece quando o valor é positivo, só que a interpretação é diferente. À medida que a variável x aumenta, a variável y aumenta. Então, vou botar aqui um valor de 0,37, a gente vê que os dados estão, as observações, né, estão seguindo um padrão um pouquinho mais parecido, né? A gente vê que quanto maior a correlação, mais fácil é de visualizar esse padrão, tá? Quanto menor a correlação, mais difícil é de visualizar esse padrão dos dados observados, tá? Então, na correlação de 0,50, a gente vê que compartilha 25% da variância, tá? Outro site bem legal é esse Guess the Correlation, que eles nos mostram um gráfico e a gente tem que supor qual é a correlação. E ele nos fala se essa correlação está certa ou errada. Então, nesse caso aqui, eu vou botar uma correlação de 0,4. Ele diz que é uma correlação de 0,29. Então, está errado bastante, assim. E aí eu perdi uma vida. Enfim, isso é legal para você conseguir treinar um pouco o seu olho, mas não dependa do seu olho para fazer essa relação entre variáveis, tá? Então, o ponto é importante a gente ver a parte visual do gráfico, mas a gente não pode depender só no nosso olhômetro, tá? Você vai ver isso treinando um pouco daquele Guess the Correlation. Agora vamos ver como é que a gente relata essa correlação, né? Porque tudo bem, a gente aprendeu o que é correlação, como é que interpreta os p-valores, mas como é que a gente relata isso no modelo, por exemplo, da American Psychological Association, né? A gente precisa ter 4 coisas. A primeira é, se você seguir o modelo da APA, a gente não deve ter um zero antes da vírgula ou do ponto decimal do coeficiente de correlação, ou seja, do valor de probabilidade. Isso porque o valor só varia entre 1 e menos 1, então não precisa ter esse valor antes da vírgula. Os coeficientes de correlação são reportados com 2 casas decimais, tá? Ou o terceiro se você estiver usando uma probabilidade unicaudal, ou também chamada de one-tailed, você deve falar que essa probabilidade é one-tailed. E o quarto cada coeficiente de correlação é representado por uma letra diferente. Então, a correlação de Pearson é representada pelo R, a correlação de Spearman é por outra. Então, eu vou botar aqui embaixo alguns exemplos, né? O primeiro exemplo seria com one-tailed. Então, houve relação significativa entre o número de anúncios assistidos e o número de pacotes de doces adquiridos. Aí você bota o R, que é o valor da correlação, né? O valor de R de 0,87. Então, você não precisaria do zero, você só precisaria do 87. O valor de P, você bota entre parênteses one-tailed, igual a 0,0021. Claro que eu estou botando aqui diferente do que a APA fala. A APA fala que é para usar 2 casas decimais, mas eu acho importante a gente usar o p-valor exato, tá? Por quê? O p-valor exato permite com que outros pesquisadores consigam inferir o que é melhor para a pesquisa deles, porque às vezes a pesquisa deles envolve um p-valor diferente, um ponto de corte de p-valor diferente, ou às vezes a pessoa está afim de fazer uma meta-análise, enfim, e queria saber um pouco dos p-valores, para saber se tem um viés as pesquisas e tal. Outro exemplo a criatividade se correlacionou significativamente com o desempenho acadêmico. Aí você simplesmente bota o R igual a menos 0,37 e o p-valor de 0,0002. Então é isso, gente. No final das contas, a gente aprendeu um fundamento, tá? Do que seria a correlação. E esse fundamento é muito importante para a parte de estatística e de psicometria, tá? Então é muito importante a gente saber todo esse fundamento de correlação para conseguir interpretar de maneira correta os nossos dados. Que nem eu falei, não se esquece de se inscrever, dá um like no vídeo e também se inscreve na newsletter para se manter atualizado. Até a próxima!